Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Serão 2 versículos em 2 livros diferentes que nós estaremos ministrando nessa noite. O primeiro livro e a primeira referência se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 13 e 14. Serão as primeiras referências que nós utilizaremos. O outro é no Salmo de número 89, que eu já direi a referência. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículos 13 e 14, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora, é o versículo que eu quero me deter, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Salmo de número 89, verso de número 19 e 20, 19 ao 21, diz assim. Salmo de número 89, versos de número 19 ao 21, diz assim: Então, em visão falaste do teu santo e disseste: Socorri um que é esforçado, achei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecer. Amém? Você pode tomar sua assento. Amados, eu gostaria de falar nessa noite acerca, aleluia, dos critérios para que você possa se tornar um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Estaremos observando alguns critérios que levaram Deus a fazer uma escolha que nortearia o rumo do povo que ele havia gerado com base na sua promessa na vida de Abraão, seu amigo. E essa escolha foi a escolha que levou o povo de Israel a viver um dos momentos mais bem-sucedidos da sua história, podemos dizer assim. Embora o governo de Davi tenha sido um governo abençoado, porém, com alguns acidentes de percurso, algumas dificuldades, mas foi um dos governos que mais alcançou destaque nas Escrituras Sagradas. E eu gostaria de falar justamente acerca de alguns critérios que levaram Deus a tomar essa decisão, porque já havia, como nós lemos, já havia alguém reinando em Israel naquela época, e esse alguém também foi escolhido por Deus para reinar.
mas foi uma escolha pressionada por parte do povo. Porque a Escritura vai dizer que Deus, na sua ira, deu um rei ao povo, mas no seu furor tirou esse rei do trono. Então nós vemos que Deus não estava, embora tenha ordenado que Samuel ungisse Saul como rei sobre Israel, Deus não estava satisfeito com o governo empreendido por este homem de Benjamim, filho de Quis, chamado Saul. E o texto que nós lemos foi o texto que selou o destino do governo de Saul, mas que também nos revela alguns critérios que nos leve a não tomar o mesmo destino que Saul tomou quando fez o que não deveria ser feito na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Na referência supracitada no capítulo de número 13, versículos de número 13, a Escritura vai dizer, aleluia, que Samuel tinha dado uma ordem direta a Saul da parte de Deus, que Saul deveria obedecer a uma direção que Deus tinha dado. Depois que Saul tivesse o seu coração transformado por Deus e começasse a governar, a Escritura vai dizer que Saul estava sob uma ordem que deveria aguardar com seu acampamento num determinado lugar, que após 7 dias Samuel apareceria naquele lugar e ofereceria um holocausto ao Senhor, que confirmaria o governo de Saul. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que quando Saul chega onde Deus mandou, no capítulo de número 13, estoura uma guerra. E a palavra de Deus diz que a guarnição dos filisteus, que eram os inimigos de Israel na época, eles começaram a armar o cerco. E quando eles começaram a cercar Israel, a palavra de Deus diz que o povo aflito, angustiado, começou, aleluia, a se dispersar e a fugir, procurar esconderijos, procurar refúgio, procurar fortalezas para poder se proteger. E Saul, vendo a situação, aleluia, ele começa a perder a segurança. Ele começa a emocionalmente se desestabilizar, porque ele deixa de olhar para aquilo que Deus falou e começa a olhar para a situação que minuto após minuto começa a se agravar. O primeiro critério que eu quero apontar como necessário para caracterizar alguém como segundo o coração de Deus se encontra justamente, aleluia, nessa passagem que eu acabei de supracitar. Você quer ser considerado alguém segundo o coração de Deus? Aleluia. Você quer identificar alguém que seja segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, a primeira característica que define alguém como segundo o coração de Deus é alguém, aleluia, que não desvia o seu foco daquilo que Deus determinou. Aleluia. Porque Deus não conta só com alguém que faça. Deus conta com alguém que faça direito. Você só pode fazer algo direito se você prestar atenção na ordem que foi dada. Aleluia!
Porque tem gente que quer fazer, mas tem gente que não está fazendo direito. Aí diz que é segundo o coração de Deus. Diz que está fazendo conforme Deus mandou. A palavra de Deus diz que num determinado trajeto na vida de Davi, a arca do concerto estava distante de Jerusalém, distante da tenda da congregação há mais de 20 anos. E quando Davi assume o trono, a primeira medida que ele toma é trazer de volta a arca. Só que a palavra de Deus diz que quando ele resolve trazer a arca, isso agradou o coração de Deus. Mas houve uma situação que complicou a Davi. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que a arca, ela não é, aleluia, manuseada e transportada de qualquer maneira. Ela tem um padrão, uma forma, aleluia, objetiva e ordenada por Deus para ser, aleluia, manuseada e transportada. Só que Davi não toma em consideração esses critérios e procura fazer do seu jeito. E a palavra de Deus diz que Davi, cheio de boa vontade, prepara, aleluia, uma carroça com bois e sai ao encontro, aleluia, do local onde se encontrava a arca, na casa de Abinadab, lá em Barim de Judá. E a escritura diz que eles colocam a arca em cima da carroça e os bois começam a, aleluia, transportar. Só que a escritura diz, aleluia, que os homens responsáveis pelo transporte eram dois homens de Judá chamados, aleluia, Aiô e Uzá, filhos de Abinadab, que há mais de 20 anos cuidavam da arca da aliança, que se encontrava na sua residência, que fora transportada depois da arca conturbar a vida dos filisteus, quando ela foi, aleluia, entregue nas mãos dos seus adversários. E a palavra de Deus diz que chega num determinado trajeto, a arca começa a pender. Por quê? Porque os bois que puxavam a carroça começam a tropeçar. E a escritura diz que quando a arca vai fazer menção de cair, aleluia, o homem chamado Uzá toca na arca, aleluia, indevidamente. E a palavra de Deus diz que este homem foi fulminado instantaneamente. Aleluia! Davi se atemorizou e desvia o percurso para a casa de um homem de Gate dos filisteus chamado Obed-edom. Aleluia. O homem perdeu a vida porque não fez do jeito que Deus mandou. Eu quero te dizer nessa noite, o primeiro critério que caracteriza que alguém seja segundo o coração de Deus é a pessoa que tem visão de Deus. Que consegue entender aquilo que Deus está falando. Não adianta você querer fazer uma coisa que não está no tempo e na direção de Deus. Tudo na obra de Deus e na vida de adoração é direcionado e ordenado por Deus, irmão. Não tenta fazer uma coisa que não está nos planos de Deus, porque vai dar ruim. Davi entendeu que ele fez errado, tanto que passados 3 meses Deus abençoa a casa de Obed-edom e Davi regressa para o ponto aonde ele desviou o percurso para armazenar a arca até a ira de Deus se aplacar. Mas dessa vez diz a palavra que Davi faz conforme a lei de Moisés. Homem de Deus ordena. Segundo a lei de Moisés, homem de Deus. Aleluia! A lei de Moisés, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Enquanto você tentar fazer as coisas da tua maneira,
não vai dar certo. Mas quando você entender que a direção que Deus dá é o caminho que te conduz à vitória, aí aquilo que você precisa receber da parte de Deus vai chegar. O embaraço e o empecilho vão sair e Deus vai entrar com providência na tua situação. Aleluia! Glória a Deus. Sabe por que tem muita gente batendo cabeça por aí? Porque Deus já falou o que é que Ele quer, o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser abandonado, e a pessoa insiste em carregar, aleluia, bagagem que não é sua e fazer as coisas do seu jeito, achando que no final das contas Deus vai quebrar o galho. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele não quebra galho. Ou você obedece o que Ele manda, ou você vai ficar na beira do caminho, irmão. Glória a Deus. Ou você não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não der a planta do projeto, não adianta você tentar fazer, que Deus não vai se agradar. Fala aí. Aleluia. Aleluia. Tem que seguir a direção de Deus. Para ser segundo o coração de Deus, tem que obedecer aquilo que Ele quer. Aleluia. O que é que diz lá em João 8,31? E disse Jesus aos judeus que creram nele. Versículo de número 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, ainda o 31, verdadeiramente sereis meus discípulos. Qual é o critério? Qual é a condição? Se vós permanecerdes aonde? Na palavra dos outros? Não. Na conversa dos outros? Não. Na vontade dos outros? Não. Qual é a condição? Se vós, vocês que dizem que estão crendo em mim, permanecerem na minha palavra. A palavra é a direção que Deus está dando. Aleluia. A palavra, aleluia, são os critérios que Deus está estabelecendo. A palavra são os princípios que garantem, aleluia, a tua vitória. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente Aleluia. sereis meus. Aí vão dizer que vocês se parecem comigo. Aí vão dizer que você é segundo o meu coração. Enquanto você se comportar invertendo os valores morais que Deus estabeleceu para o bem-estar social, familiar e espiritual, as coisas só vão de mal a pior. Mas quando você começar a se conduzir, tendo como base os critérios que Deus determinou, para que você possa ser considerado e recebido como amigo de Deus, então a tua vida vai começar a mudar e se adequar ao projeto e ao propósito que Deus determinou sobre a tua vida. Aleluia. Jesus disse: Glória a Deus. aquele que me ama, isto é, aquele que é segundo o meu coração, guarda os meus mandamentos. Mas aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos. Deus de poder. Quer saber quando a pessoa é segundo o coração de Deus? Quando ela deixa de fazer o que os outros falam para fazer aquilo que Deus fala. Capítulo 10 de Atos. Cornélio, centurião da corte italiana, homem justo, temente a Deus, fazia muitas esmolas entre o povo. De contínuo orava e jejuava na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que numa certa tarde, por volta da hora nona, a hora da oração, o anjo aparece
Cornélio e diz a Cornélio: Cornélio, ele se espanta, não temas, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O homem não era crente, o homem ainda não era batizado nas águas, o homem apenas fazia o que todo crente tem por dever fazer: buscar comunhão com Deus. Ele queria ser segundo o coração de Deus. Aleluia! O anjo falou: Cornélio, manda mensageiros a Jope, na casa de Simão Curtidor, e manda chamar um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, e ele vai te dizer o que tu precisa para ser salvo. Aleluia! O homem fazia o que o crente fazia, mas ainda não era salvo. Por quê? Porque tem que se arrepender dos pecados e confessar o nome do Senhor na sua vida. Você quer, aleluia, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Ajusta a tua vida à vontade de Deus. A Escritura diz que durante o período que Cornélio envia 2 homens da sua confiança, porque ele não enviou qualquer pessoa, ele enviou as pessoas que tinham a mesma visão, exerciam a mesma piedade, tinham o mesmo compromisso com Deus, porque onde há, aleluia, comunhão, o negócio dá certo. Agora, quando 2 pessoas andam em direções opostas, aí a situação fica complicada, porque um vai fazer o que está mandando, o outro não vai. Então Cornélio escolhe 2 homens da sua confiança, tão crentes como ele, e envia atrás de Pedro. A palavra de Deus diz que durante o período que aqueles homens estão chegando até Pedro, a Escritura vai dizer que no dia seguinte Deus visita Pedro na hora sexta, que era a hora do meio-dia. E Pedro estava em oração no terraço da casa de Simão Curtidor. É interessante que eu vejo, aleluia, Deus ele se revelando a pessoas que estavam num período de oração, irmão. Aleluia! Eu não vejo Deus se revelando a pessoas que estavam com a vida, aleluia, descentralizada ou distraída, ou fazendo outra qualquer coisa. Eu vejo Deus se revelando a quem está buscando em orar. O homem segundo o coração de Deus, ele se ajusta à visão de Deus e ele busca a face de Deus. O que é buscar a face de Deus? Procurar se ajustar para se parecer mais com Deus. Aleluia! Sabe quando você vai começar a parecer mais com Deus? Quando você tiver mais busca na presença de Deus. Porque quanto mais na presença de Deus você tiver, mais influência de Deus você vai receber na tua vida e mais parecido com Deus você vai estar. Aleluia! Eu já vou entrar nesse pormenor. Pedro tem uma visão, que ele vê um lençol descendo do céu na forma de um vaso, e quando ele olha para dentro, vê vários animais impuros, dos quais os judeus não podiam degustar, participar de refeição, porque eram cerimonialmente impuros. A palavra de Deus diz que vê uma voz sobrenatural e fala com Pedro: Pedro, mata e come. Pedro se recusa. Senhor, eu nunca coloquei coisa comum ou imunda na minha boca. Isso é depois da terceira insistência. Deus fala 3 vezes com ele: mata e come. Pedro resiste. O Senhor novamente fala com Pedro: Pedro, mata e come. Pedro: Senhor, eu nunca coloquei coisa comum ou imunda na minha boca. O Senhor responde para ele: não chama comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. Aí ele entendeu que a visão era simbólica. Ele percebeu que na verdade aqueles animais, aleluia, eram contato com os gentios, que para os judeus eram considerados cerimonialmente impuros.
Mas Deus, pelo seu Filho, abriria o caminho que daria acesso, aleluia, àquele povo considerado indigno e os tornaria dignos e participantes da natureza divina. Aleluia, glória a Deus. Pedro não entendeu nada. Ele disse: o Senhor não coloca coisa como imunda na boca. Ele falou: não chama como imunda o que eu santifiquei. Aí aquele lençol sobe de novo para o céu. Subiu. Simão chama Pedro. Tem uns homens aí te procurando. Eles dizem que são mensageiros de um homem chamado Cornélio, lá de Cesareia. E o Espírito Santo fala com Pedro: desce com esses homens e segue com eles. Porque Pedro ficou preocupado, né, irmão? Naquele tempo pregar a palavra era complicado. Aleluia, glória a Deus. Mas Pedro vai. Quando Pedro chega no dia seguinte, Cornélio está reunido com toda a sua família e com seus amigos particulares. Preparou um culto doméstico para receber o preletor que vinha lá de Jope, pregador de fora. Pedro chega lá com alguns irmãos judeus da circuncisão convertidos ao evangelho. Aí ele entende o mistério do lençol, porque um judeu, ele não entrava, não tinha contato cerimonial com gentil. Aí ele começa a contar o testemunho. Agora entendi o mistério. Por isso que ontem Deus falou comigo no horário do meio-dia, explicando tal e tal coisa. Era porque Deus já estava preparando essa situação aqui. E o que é que aconteceu, irmão? Pedro começa a pregar. E no meio do sermão, o Espírito Santo desce e batiza Cornélio, a sua família, todos os amigos íntimos. Eles começam a falar em línguas. E a palavra de Deus diz que os da circuncisão se espantaram, porque achavam que a promessa da efusão do Espírito era restrita aos judeus. Depois eles perceberam que eles não tinham a exclusividade do reino de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, aquele irmão que é segundo o coração de Deus tem que entender uma coisa: o céu, ele não é patenteado. O céu não é exclusividade sua. Quem é segundo o coração de Deus, ele mantém comunhão uns com os. Comunhão. Aleluia. Ele tem comunhão com Deus e comunhão com os. O céu não é patenteado. O céu não tem exclusividade do crente. O céu é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Por isso que o Salmo 133 declara: ó quão bom e suave é que os irmãos, isto é, aqueles que têm a mesma, o quê? O mesmo pensamento. Aleluia, glória a Deus. O mesmo ideal. Estão mergulhados na mesma fonte. Aleluia. Permanece na mesma palavra. Aleluia. Ser segundo o coração de Deus não é fácil, irmão. Tem que abrir mão de muita coisa. Tem gente que acha que é dono do reino de Deus, que não prega para os outros porque acha que o céu é seu. Eu quero te dizer nessa noite: o céu é daquele que crê. Aleluia. O céu é daquele, aleluia, que deseja que todos sejam salvos e não só alguns. O Senhor é Deus, Jesus. A Escritura diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem priva alguém da verdade com a intenção de ver a ruína dessa pessoa, esse não pode dizer que é segundo o coração de Deus, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jonas quase perde a salvação dele por causa de um ressentimento.
Porque ele não queria pregar por ninivitas, porque queria ver mesmo descer fogo do céu e Deus consumir todos os inimigos do povo de Deus. Só que Deus tinha projeto de salvação para aqueles que ele considerava, aleluia, destinados à perdição. Eu quero te dizer nessa noite, toma posição na presença de Deus, porque Deus ele quer te reconhecer. Aleluia! Ele quer te reconhecer, porque o nosso reconhecimento não vem do mundo, o nosso reconhecimento vem de Deus. É Ele que tem que reconhecer. Se alguém duvidar de você, quem vai falar por você é a obra que você está fazendo para Deus. Como é que eu posso ser chamado um pastor se não tiver cuidado do rebanho? Desse jeito, Jesus. Tem que ter visão de Deus. Aleluia! Tem que ter comunhão com Deus. Glória a Deus. Se você não tem comunhão, como é que você pode fazer alguma coisa para Deus ser considerado segundo o coração de Deus? Ter comunhão com Deus é olhar na mesma direção, irmão. É ter o mesmo pensamento. Eu vou fazer esse negócio funcionar. A gente vai fazer esse negócio funcionar. Agora, se um quiser fazer o negócio funcionar e outro quiser fazer o negócio quebrar, fica difícil. É por isso que tem muita igreja aí falindo. Porque o pastor está na luta para fazer a obra crescer. O irmão está na luta para fazer a obra quebrar. É, Jesus. Fala aí, ó. Aí diz que é segundo o coração de Deus. Aí diz que tem comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Sabe quando você vai ter os seus pecados perdoados? Quando você agir como Ele agiu com você. Ajuda quem precisa, porque amanhã quem pode precisar é você. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amanhã quem pode precisar é você. Aleluia. Então não te desvia de quem precisa, porque amanhã quem pode precisar é você. Quem é segundo o coração de Deus, Ele ajuda. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com Amor. alegria. Alegria. Quem dá com alegria é porque ama, né, irmão? Agora, quem dá com má vontade, a pessoa perde até a vontade de receber. Diz, não, irmão, tá dando de má vontade, então acho que você está precisando mais do que eu. Meu Deus. Melhor ficar para você, porque isso ainda vai trazer maldição para minha vida. Aleluia. Você já viu a pessoa que dá de má vontade as coisas? Dá tudo errado. Então, se você der alguma coisa de má vontade, nem dê. Se vai te fazer falta, não dá. Agora, se você está dando com amor, você vai dar com semblante diferente. Deus vai abençoar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ser segundo o coração de Deus é isso. É desejar o bem dos outros, irmão. Amém. É querer ver o outro melhor. Deus te poder, glória. Lembra de Davi? Quando Davi diz, prepara, Senhor, perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que aconteceu na casa de Davi quando ele chegou? A mesa estava pronta, toda a família reunida, e Deus desce o azeite sobre a cabeça dele através da vida de Samuel. A família nunca se reunia completa na mesa, porque cada um tinha seu a fazer. E naquele dia, Davi pediu, aquele que não crê em mim como segundo o coração de Deus, Senhor, coloca ao redor da mesa que eu quero que todo mundo coma comigo. Aleluia. Glória a Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá de... E se ele tiver sede? O que vai acontecer? Fazendo assim, amontoará brasa sobre a sua... Você vai fazer o inimigo passar mal, irmão. Aleluia.
Porque ele vai repensar todo o mal que ele fez contra você. Glória a E Deus. entender, Amém. mesmo depois de tudo de ruim que eu fiz e projetei, ele continua me ajudando. Sabe por quê, irmão? Porque o problema não está em quem quer ver o mal do outro. Porque o mal não pode afetar aquele que está no bem. Não vencei, não combatam o mal com o mal, antes vença o mal com o bem. Quem tem comunhão com Deus, pensa diferente, quer ver o bem do outro. Aleluia. Apesar de não ser tão amado, tão querido, mas ele quer ver o bem do outro, o crescimento do outro, a evolução do outro, a melhoria do outro. Sabe por quê? Porque esse que hoje você está torcendo para Deus dar vitória, pode ser aquele que amanhã, quando você estiver no estreito, vai estender a mão e vai te ajudar e te levantar, aleluia, e te fortalecer no tempo, aleluia, da adversidade. Lembra de Daniel? Foi orar com seus amigos. Estava sentenciado à morte, se não revelasse o sonho e desse a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel. O que foi que aconteceu? Deus revelou o sonho e deu a interpretação. Ele pediu uma audiência, entrou na sala do trono e ali fez o que tinha que fazer, entregou os mandos, aleluia, para o rei. A palavra de Deus diz que o rei engrandeceu a Daniel e promoveu Daniel, aleluia, de sábio para mago chefe. Para líder dos sábios, dos astrólogos e dos caldeus. Daniel dominou, aleluia, aquela área que ele estava se desenvolvendo. Foi promovido a chefe dos magos e dos astrólogos e dos sábios e dos caldeus. Mas não ficou por aí. Diz a palavra que ele, antes de encerrar a cerimônia de consagração, ele chega com Nabucodonosor e fala: ó rei, eu não teria conseguido se aqueles três ali não tivessem me ajudado em oração. Ajuda eles aí, dá uma força para eles aí. A palavra de Deus diz que aqueles três escravos se tornaram presidentes. Aleluia. Glória a Deus. O rei os colocou sobre algumas províncias de Babilônia. Sabe o que é isso? Quem tem comunhão tem reconhecimento. É isso que eu falo para essa igreja. Se você não me ajudar, a gente não vai chegar lá. Aleluia. O pastor não vai para frente sozinho se não tiver um rebanho para cooperar. É desse jeito, Jesus. Uma igreja não cresce se não tiver uma equipe para cooperar. Amém. Sabe por que tem muita igreja hoje que está caída, falida, destruída? Porque tem mais competição do que cooperação. Meu Deus. É um querendo disputar com o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo pregar mais do que o outro, cantar melhor que o outro, aleluia, manusear instrumento musical mais que o outro, e não pensa, aleluia, na coletividade. Aleluia. Glória a Deus. O tempo que ele está querendo se mostrar, ele deveria fazer o quê? Recrutar, para quando ele cair doente, ter uma reserva para suprir a necessidade. Desse jeito. Foi bem colocado o que a irmã Luana Santos falou aqui. Sem saúde não dá para fazer nada. Verdade. A sogra de Pedro caiu doente. Aconteceu o quê? Parou tudo na casa dela. Uma mulher acostumada a trabalhar. Parou tudo na casa dela. Pedro sentiu a diferença quando a mulher caiu doente. Pedro esperou Jesus terminar a ministração na sinagoga. Chegou com seu irmão André e disse: Senhor, olha, minha sogra está parada lá em casa. A mulher está acostumada com o serviço. Tudo parou lá em casa. Eu estou sentindo um negócio estreito. Me ajuda aí, mestre. Aleluia. A palavra diz que Jesus foi lá, a mulher estava acamada. Jesus toca na mão da mulher, diz a escritura, aleluia, que Jesus, quando levanta a mulher, a febre deixa ela se levanta e serve a todos. Aleluia, glória a Deus.
todo mundo foi beneficiado com a cura da sogra de Pedro. Aleluia. Talvez a sogra de Pedro fazia um cafezinho que só ela sabia fazer. Por mais que Pedro fosse fazer, não ia ficar como é que diz, na qualidade do café que a sogra dele sabia fazer. Talvez ela fizesse uma comida que, se Pedro fosse pegar para fazer, não ia ficar na mesma qualidade que só a sogra dele sabia fazer. Então, irmão, Pedro não foi egoísta. Pedro, não é isso que acontece com muita gente hoje? Quando você não quer ver o bem do outro, você, ao invés de informar a pessoa, você desinforma só para vê-la na situação. Agora você vai ficar aí porque eu quero ver, agora eu quero ver. Não é o que acontece? Só que você esquece que esse que hoje está caído aí na prova, na situação, pode ser aquele que no futuro, quando você estiver na situação, Deus pode usar como válvula de escape para te dar o livramento. Comunhão. Tem que ter visão de Deus, mas tem que ter comunhão com Deus também, irmão. Tem que fazer o que Deus faria. Deus não quer perder ninguém. Quando a sogra de Pedro se levantou do leito, ela serviu todo mundo. No leito não podia servir nem a ela. Mas quando ela se levantou, serviu todo mundo. Não ficou ninguém sem ajuda. Todo mundo recebeu ajuda. Por quê? Porque ela recebeu ajuda. Então, irmão, ajuda. Porque você ajudando hoje, amanhã quem vai ser ajudado é você. Aleluia. Comunhão. Amém. Só que não para por aí. Tem um fator que é indispensável. Tem que ter visão de Deus, comunhão com Deus. Mas aqui, no Salmo de número 89, também tem outro critério, aqui eu encerro. Versículo de número 19. Então em visão falaste do teu santo, disseste, socorri um que é o quê? Esforçado. O que é ser esforçado? É alguém que não faz só o que se manda. É alguém que faz aquilo que precisa ser feito. Aleluia. Sem precisar mandar. Aleluia. Glória a Deus. O pastor falou que é para chegar cedo, para chegar 10 minutos antes. Eu vou chegar 20. Aleluia. O pastor falou que precisa colocar a casa em ordem. Eu vou me dispor para fazer. O que for preciso eu vou fazer. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse, se vocês quiserem só o que tem que ser feito, dizei, somos servos inúteis. Somos servos e não pode fazer só o que tem que ser feito. Faça além. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, você será o quê? Só mais um. Meu Deus. O Senhor é Deus, Jesus. Tem que ter visão de Deus. Tem que estar na mesma visão. Tem que ter chamada de Deus. Deus que escolhe. Tem que ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é isso. É você querer o melhor pro outro. Querer ver a vitória do outro. Querer ajudar o outro. Porque amanhã esse outro vai ser quem Deus vai usar para te ajudar no tempo da prova. Aleluia. Você vê que quem colava com Daniel só crescia. Amém. Quem colava com Daniel só crescia. Glória a Deus.
Mas você não vê ninguém puxando um tapete do outro. É um ajudando o outro. Saíram do status de escravo para oficiais do reino. E do status de oficiais do reino passaram a ser chefes de estado. Aleluia, glória a Deus. E quando o governo mudava, eles só faziam ser promovidos, só crescia. Sabe por quê? Porque quem quer ver o bem do outro, Deus é fiel para exaltar. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso tem que ser esforçado. Amém. Tem que fazer o que ninguém gosta de fazer. Glória a Deus. Tem muita gente que não gosta de varrer, né, irmão? Acha que porque agora é pastor, porque agora é ministro, não precisa mais varrer, não precisa mais organizar cadeira, não precisa mais limpar, não precisa fazer mais nada. Só sentar aqui e ser servido. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em função de quem? De muitos. Aleluia. Isso é ser esforçado. É não se acomodar. Mas é fazer o seu melhor. Aleluia, glória a Amém, Deus. amados? Amém. Faça o seu melhor. Aleluia. Porque o reconhecimento vem espontaneamente. Você não vai precisar gritar para o pastor te perceber. Só o que você está fazendo vai ser computado e Deus vai tocar no coração do pastor e vai reconhecer o teu valor. Aleluia. Isso não vale só para a igreja não, irmão. Isso vale para qualquer esfera da sociedade. Se você estiver trabalhando, a mesma coisa. O patrão não conta com funcionário perdulário que só tá para dar prejuízo. O patrão conta com funcionário que nas mínimas coisas cuida do patrimônio da empresa. Eu lembro quando eu trabalhava no posto de gasolina, quando eu vi alguém desperdiçando aquelas bobinas térmicas que coloca na impressora, eu chegava lá, organizava, jogava tudo de qualquer maneira. Eu pegava, organizava tudinho, botava um adesivo ali e deixava tudo organizado. Quando ia terminando, pegava ali, colocava, estava, facilitava o trabalho. Chegava lá, colocava o dinheiro no balcão lá, sacudia o balcão, caía tudo. O que é que eu fiz? Fui comprar aquele suporte de moeda lá, organizei o povo só prestando atenção. Mas rapaz, olha, o negócio está melhorando aqui. Eu falei, irmão, não é que está melhorando, eu só estou procurando facilitar. Aleluia. Quem é esforçado não dificulta, facilita. Aleluia, glória a Deus. No dia que o meu patrão foi lá para fazer uma limpeza, irmão, porque eu não gostava de tocar em computador, porque se eu mexesse alguma coisa ali que interrompesse o sinal da internet, ia ser um transtorno muito grande. Então eu não mexia ali atrás, mas caía muito papel. Tinha gente até jogava ali com preguiça, amassava, jogava ali atrás. Meu patrão foi lá, começou a tirar do lugar o computador, varrer. E eu olhando ali, atendendo ali, não tinha ninguém para ajudar. Eu passei, dá uma ajuda aqui que eu vou auxiliar aqui o gerente aqui. Fui lá, cheguei, com a pá, ajudei. Isso aí, você está de parabéns. Não, isso daí é o meu dever. Aleluia. Só saí porque eu tive que sair mesmo. Glória a Deus. Se eu tivesse lá ainda, acho que hoje eu era gerente, porque estavam com esse planejamento de me colocar como gerente em outro posto. Mas eu saí porque Deus mandou, porque eu não estava na direção de Deus. Mas irmão, para ser promovido é isso, tem que ser esforçado. Aleluia. E o esforçado, aprenda isso, ele não dificulta a vida de ninguém, ele facilita. Você está vendo uma pedra ali, ninguém está vendo, irmão, se você não for lá, por exemplo, o tapete, alguém tropeça, o tapete fica revirado, ninguém vê, você está vendo, ajuda aí. Porque daqui a pouco quem pode cair nele é você. Amém, amados? Amém. Isso que eu vejo lá quando já viu para lá e para cá, quando ele vê alguma coisa aqui, ele vai lá, ajeita e tal, é desse jeito aí. Aleluia. Amém? Amém. Vê a água do pastor, está acabando, tal. Aleluia. É assim, irmão. Esforçado.
O esforçado, ele tem visão. Ele percebe. Amém? Quer ser segundo o coração de Deus? Amém. Tenha visão de Deus. Segundo, comunhão com. Terceiro, seja esforçado com a motivação correta. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Para você se apresentar aprovado, você tem que ser esforçado. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Não é fácil, né, irmão? Tem situações que a gente se depara com obreiros que ao invés de facilitar só quer dificultar. Mas é aí que você tem que mostrar a diferença. Se você está vendo a dificuldade, se esforça para facilitar. Evita conflito, evita discussão, evita desentendimento. Faça a tua parte. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Porque na tua dedicação é que Deus vai enviar o reconhecimento. Amém, amados? Estamos aqui para adorar. Quando você vai para o trabalho, você vai para trabalhar. Meu pai me dizia isso, ele não era crente, mas ele me dizia isso: meu filho, quando você for para trabalhar, você não vai lá para fazer amigo, você vai para ganhar o teu pão. Então trabalha, porque não é o teu amigo que vai te sustentar na hora da demissão. Então faça a tua parte, trabalha, cresça, se desenvolva, se esforça, porque com o teu esforço não é o teu amigo que vai te colocar lá em cima, é o teu trabalho, irmão. Aleluia, glória a Deus. Porque tem amigo por aí que está querendo te derrubar de todo jeito, porque ele entende que é uma concorrência. E eu quero te dizer que aquele que tem comunhão com Deus, ele não vê concorrência. Ele se torna um cooperador. Amém? Vamos lá. Deus, eu quero te agradecer nesta noite por esta palavra, Senhor, enviada do teu trono para o nosso coração. Fala o coração da tua igreja, Senhor, e confirma. Porque este povo está lutando, Senhor, para chegar a esse status de segundo o teu coração. Por isso, Deus, nos ajuda a desenvolver esses critérios na nossa vida, aplicá-los e nos amoldarmos, ó Deus, a eles. Para que não precisemos falar com a nossa boca que somos segundo o teu coração, mas sejamos reconhecidos como tais. Como Pedro, quando estava ali vendo, Senhor, a tua paixão de longe, e ele se escondendo e as pessoas ao redor dele dizendo: tu és deles, tu és dos tais, tu fala igual, tu se veste igual, tu se comporta igual. Deus, que nós sejamos identificados na terra, Senhor, e reconhecidos no céu. Em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Então tome posse da sua vitória nessa noite. Pode encerrar. Tome posse da sua vitória nessa noite. Amém? Amém. E não esqueça.